também que possamos ler também a minuta do projeto, apenas a minuta do projeto e os pareceres. Se for de comum acordo, se algum for contra, se pronuncie. Então, favoráveis. Mensagem número 34, 2025. Excelentíssimo senhor presidente, ilustríssimos senhores vereadores e ilustríssimos senhores vereadores. Encaminhamos para a apreciação deste Poder Legislativo um anexo projeto de lei complementar que tem como objetivo introduzir o Código Tributário Municipal, Código Tributário do Município, editado pela Lei Complementar número 796, de 30 de dezembro de 2025, o capítulo 2 do título 5, a contribuição de iluminação pública e de monitoramento de segurança e preservação de logadouros públicos, observado o disposto no artigo 150, primeiro e terceiro da Constituição Federal, e na conformidade do disposto no artigo 149/A da Constituição Federal, com a redação dada pela a Emenda Constitucional número 132, de 20 de dezembro de 2023. Pois a ninguém é dado desconhecer que uma das mais prementes necessidades coletivas vem a ser a de segurança pública, cujos cuidados cabem não somente à esfera do governo federal e estadual, pois cada vez mais está sendo reclamado pela população medidas da esfera municipal isoladamente e em cooperação com as esferas federal e estadual. Não sendo por outra razão que a Emenda Constitucional número 132 atribuiu à contribuição de iluminação pública o financiamento também da prestação de serviços de monitoramento para a segurança e preservação de logradouros públicos. Por isso é que a contribuição agora proposta será cobrada tendo em conta a capacidade contributiva, medida esta que pela quantidade de quilowatts consumido nos respectivos estabelecimentos ou atividades residenciais, comerciais e de serviços industriais, bem como dos serviços públicos que, em geral, prestados pela União e pelo Estado, executados os prestados pelo próprio município. Sendo esta classificado baseado na resolução normativa da ANEEL número 1000, de 7 de dezembro de 2021, enquanto a quantidade consumida sinaliza a capacidade econômica ou maior ou menor. Por fim, necessário observar o benefício que contemplará os consumidores cadastrados no Cade Único e na agricultura familiar que atende aos requisitos federais, promovendo a ação social aos mais necessitados com a isenção do CIP. Antecipando agradecimentos pela aprovação da matéria, sirvam-me da oportunidade para manifestar o quanto entregam esta ilustre Câmara Municipal os propósitos de minha consideração pessoal, no desejo de permanecer a recíproca colaboração em favor dos interesses públicos. Passo que pau a sede da Prefeitura Municipal de Santa Luzia, Paraíba, 2 de setembro de 2025, em Rimaldo de Leão Nóbrega, Prefeito Constitucional. Projeto de Lei número 04 de 2020 do Executivo Municipal, que introduz no Código Tributário do município de Santa Luzia, Paraíba, editado pela Lei Complementar número 796, de 30 de dezembro de 2015, o capítulo 2 do título 5, instituído a contribuição de iluminação pública e de monitoramento de segurança e preservação de logradouros públicos, observado o disposto no artigo 150, 1 e 3 da Constituição Federal, e na conformidade do disposto no artigo 149/A da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional número 132, de 20 de dezembro de 2023 e das outras providências. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei número complementar número 04 de 2025, Santa Luzia, Paraíba, 2 de setembro de 2025. Introduz no Código Tributário do município de Santa Luzia, editado pela Lei Complementar número 796, de 30 de dezembro de 2015, o capítulo 2 do título 5, instituído a contribuição de iluminação pública e de monitoramento de segurança e preservação de logradouros públicos, observados o disposto no artigo 150,
1º e 3º da Constituição Federal e na conformidade do disposto do artigo 149/A da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional número 132, de 20 de dezembro de 2023 e das outras providências. Relatório. O referido projeto tem respaldo legal, está tecnicamente, redacionalmente e constitucionalmente correto, é considerado pela comissão cabível. Introduz no Código Tributário do município de Santa Luzia, editado pela Lei Complementar número 796, de 30 de dezembro de 2015, o capítulo 2 do título 5, instituindo a contribuição de iluminação pública e de monitoramento de segurança e preservação de logradouros públicos, observado o disposto no artigo 150, 1º e 3º da Constituição Federal e na conformidade do disposto no artigo 149/A da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional número 132, de 20 de dezembro de 2023. Lançamento, cobrança e recebimento da contribuição será objeto de convênio com a concessionária dos serviços de distribuição de energia elétrica no território do município, em observância à faculdade prevista no parágrafo 1 do artigo 149-A da Constituição Federal. Voto do relator. Diante do exposto, voto pela tramitação da matéria. Santa Luzia, 3 de agosto de 2025. Petrônio Rocha dos Santos, relator. Voto da comissão. Petrônio Rocha do Sul, a favor. Ricardo Moraes de Oliveira, contra. Gabriel da Nóbrega, a favor. Matéria em discussão. Com a palavra o vereador Petrônio Rocha, líder do prefeito. Senhor presidente, o qual saldo a mesa, saldo os nobres pares, saldo os funcionários da casa, os internautas que nos acompanham. Senhor presidente, sempre tem se trazido a esta casa projeto do Executivo de adequação às medidas que são tomadas pelo âmbito federal. E essa não é diferente. Agora ela deixa de ser COSIP, passa a ser CIP, Contribuição de Iluminação Pública. A nova medida provisória, ela ampliou a isenção para quem consome até 80 kW, meu amigo Batista. Mas o prefeito teve uma sensibilidade maior. Ele ampliou para 120 kW. Ou seja, essa faixa etária, que antes era 50, que com a medida provisória passou para 80, o município de Santa Luzia eleva para 120. Ou seja, quem consome até 120 kW não irá mais pagar iluminação pública em Santa Luzia. Esse é o primeiro ponto da CIP. Aqui nós já ressaltamos que ela já contempla baixa renda, né, como foi lido pelo nosso secretário, quem tem CAD único e os baixa renda já estão automaticamente fora. Também quem mora na zona rural e produz e trabalha com a agricultura familiar. Esses também já não pagarão também, mas se pagavam. Mas o importante também, o que foi acrescido a isso, sim, dentro dessa faixa, nova faixa de 120, a gente ressalta que, isso eu falo para você, que está nos assistindo agora e que poderá nos assistir posteriormente, que já vai contemplar uma faixa de classe média baixa, que consome até 120 kW, que antes não contemplava. Então, quem pagava só até 50 kW, acima de 50, consumia até de 50 até 120. Posso continuar? Até 120, a gente vai... o prefeito está isentando. Aí eu vi algumas vinculações, senhor presidente, na mídia e de alguns vereadores, dizendo que essa casa ia criar uma nova taxa de iluminação pública. Essa informação está errada. Nada está se criando novo aqui. Essa taxa, ela foi criada em 2002, é a Lei 309, sancionada pela
ilustríssima senhora prefeita da época, Creuza Lima, é a Lei 309. Em 2022, houve uma tentativa de vereadores que eram apoiadores da situação e passaram a fazer parte da oposição de tentar acabar com essa taxa. Só que isso é a lei, essa lei ela está também explicitada aí dentro do projeto, que é a Lei 1007 de 2022, e ela, o legislador, e aqui nós temos um legislador aqui com quase em torno de 40 anos de legislatura, que é o vereador Milton. O legislador, para retirar qualquer receita, ele tem que apontar uma fonte nova, não uma fonte já existente, Batista. Não, mas na época, eu me lembro do discurso, na época, não, porque está se arrecadando muito com a energia eólica, com a energia solar, mas já era uma renda, uma arrecadação já existente. Para que eu possa retirar vereador Gabriel, uma nova, para que eu possa retirar uma receita do município, constitucionalmente falando, de acordo com a Constituição de 88, eu tenho que mostrar qual é a nova receita que vai substituir aquela receita que está sendo dizimada agora pelo projeto. Então, aí, na época, não houve. Não, é porque está se arrecadando muito com energia solar, com energia eólica, mas já estava se arrecadando. Então, não é uma fonte nova que foi apontada dentro do projeto. Então, nenhuma fonte foi o projeto, foi questionado na Justiça e por lá está. Mas o papel nosso aqui de legislador, de vereador, é ter a responsabilidade de votar e adequar aquilo que está vindo de lá de Brasília para que o município não seja prejudicado nas suas prerrogativas tanto de receber, mas de que mostrar o que vai fazer com o que recebe. E aqui é onde eu digo que o prefeito inova. Por quê? Porque aí, com o próprio projeto, vocês já entenderam aqui, quem está assistindo, que nós vamos ter monitoramento nessa cidade de Santa Luzia, presidente. A cidade vai ser monitorada por Câmara, e essa CIP também agora vai fazer parte o erário vai fazer parte daquelas da programação que vai manter em funcionamento, em bom funcionamento e a contento, a fiscalização através de câmaras, que tanto foi pedido por vários vereadores aqui, eu creio que todos fizeram requerimento nesse sentido. Então, aí quando eu digo que nada é novo, porque aqui está a minha conta de energia. Se a Câmara puder chegar mais perto aqui, está grifada aqui, nunca deixou de ser cobrado, não. Quem paga energia, tem alguns que não pagam ainda, porque estão solteiros, vão casar, não sabe, às vezes não olha, às vezes tem gente que paga e não olha. O irmão Murilo esses dias casa, né, irmão Murilo? Lá vai pagar. Mas se pagar e olhar e prestar atenção no que está pagando, essa taxa nunca deixou de ser cobrada. Ao contrário do que está sendo divulgado, que vai se aumentar, é o contrário, vai se diminuir. Para as faixas que mais interessam. Quais são as faixas? Baixa renda, classe média baixa. O que se consumia, aí eu desafio qualquer município que tem essa lei, qualquer vereador que trazer algum município que ampliou essa faixa até 120 kW. Não existe. Então, houve a sensibilidade, entendemos que ninguém gosta de cobrança, mas ninguém está criando uma nova taxa. A taxa já existe. Se alguém trouxer algum papel de energia aí que de 2002 para cá, depois da lei sancionada, e esse papel de energia não estiver cobrando iluminação pública, aí eu retiro a minha fala.
porque ele está isento dentro da faixa, mas quem não está dentro da faixa atual, que é só até 50 kW, está pagando. Agora se amplia para 120. Então, é importante falar isso. Houve um dilema dentro da CCJ, que faz parte do vereador Ricardo e o vereador Gabriel, na questão de orçamento, de lei orçamentária não foi na lei complementar, de ter o orçamento para ir e a lei orçamentária. Mas esse tipo de projeto, como não é novo, e está aí o vereador Milton aqui, que nos dá aula nisso, como o projeto não é novo, é apenas uma adequação a um projeto já existente, ele não vai precisar de lei orçamentária. Ela já existe a lei orçamentária dentro do projeto 2022, de 2002. De lá para cá nada mudou, está dentro daquele orçamento. Apenas o que vai se cumprir é a noventena, que aí é obrigatória. Após a aprovação aqui dessas novas tarifas, dessas novas, eu chamo até de nova isenção. Ela vai cumprir os 90 dias para que as pessoas que consomem até 120 kW não paguem mais taxa de iluminação pública. Então, desnecessária orçamento, porque já existe no projeto 2002. É bem nítido que no final aí da leitura do projeto, o vereador, primeiro secretário dessa casa, ele disse, revoga-se as leis a lei 309, eu peço mais 30 segundos, presidente, para concluir, e peço que conceda também os 30 se o líder da oposição precisar. Se revoga a lei 309, de dezembro de 2002, e se revoga também a lei 1007 de 2022. Então, dito isso, presidente, peço a aprovação de todos, inclusive dos vereadores da oposição, que são conscientes de que isso existe, que isso é necessário, já existia desde 2002 e que apenas está se adequando. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Ricardo Moraes. Não, a prerrogativa de líder. O líder se inscreveu, me desculpe, Nerinho, é a prerrogativa de líder, entendeu? Pode ter vários vereadores inscritos. O líder se inscreveu, é a prerrogativa de líder, ele fala na frente dos demais. Então, depois do vereador Ricardo, aí sim o vereador Nerinho. Foi? Desculpa aí, Nerinho, mas vai dar certo. Já deu. Boa noite, caros colegas vereadores, colegas vereadoras, funcionários aqui da casa, público que nos assiste de casa, e público que nos assiste aqui da Câmara Municipal de Santa Luzia. Vamos falar desse projeto de lei. Eu tinha alguns pontos para falar, mas o líder da situação acabou me trazendo vários outros pontos que a gente precisa debater. O projeto, quem acompanhou as sessões da Câmara, ele já foi tirado por 2 vezes de pauta, foi modificado, justamente por apontamentos que nós fizemos ao projeto, de coisas que estavam erradas no projeto, e assim foram corrigidas, nem tudo. Primeiro mandaram como projeto de lei, não era projeto de lei, é projeto de lei complementar, corrigiram. A gente apontou outras coisas que hoje o STF ele não permite, já tem legislação sobre isso, eu fiz um relatório mostrando isso, que não se permite mais a questão da cobrança de taxa. Então, por isso que tem esse novo nome, contribuição, para não dizer que é taxa, mas é contribuição. Quando a gente fala de lei orçamentária, eu acho que o vereador não entendeu, a gente tem que falar do futuro, a previsão orçamentária, tanto de sua arrecadação, e quando a gente faz um projeto de lei que a gente está isentando, a gente tem que falar de quanto que a gente vai, dentro da lei da responsabilidade fiscal, ela pede isso, quando a gente vai deixar de arrecadar por conta desse aumento, né, de teto. Então, isso tem que conter no projeto.
Não sou eu que estou dizendo, é a lei da responsabilidade fiscal. Então, tinha que ter a previsão orçamentária de quanto ia se perder, aumentando para 120, né, quilowatts, como foi muito bem dito aqui pelo o líder da situação. Então, isso tem que vir no projeto, não foi apresentado como nenhum outro projeto da Prefeitura Municipal de Santa Luzia, nunca vem com a previsão orçamentária. Mas seguimos. Se fala que o prefeito inova, né, a questão de colocando a câmera de segurança. Mais um pedido do Ministério Público, que se coloque a câmera de segurança. Mas ele gostaria que essa inovação já tivesse chegado na cidade de Santa Luzia. Afinal de contas, no ano passado, teve uma emenda do senador Efraim Filho, no valor de R$500 mil, que era justamente para se colocar a câmera de segurança na cidade, o que foi deixado perder pelo ex-prefeito Zezé. Então, assim, poderia inovar, mas é porque veio da oposição, é para manter o discurso que a oposição não faz nada, rejeitando emendas de R$500 milhões para a Câmara de Segurança, já que foi muito bem dito aqui, que é uma coisa que a população de Santa Luzia clama por segurança na nossa cidade. Poderia ter vindo antes, mas a gente tem fé que um dia vai ter câmera de segurança. Não no centro da cidade, a gente sabe onde tem que colocar a câmera de segurança na nossa cidade. A câmera de segurança tem que servir não para deixar a cidade bonitinha, mas sim para servir para a polícia poder trabalhar e combater o mal que assola a nossa cidade. No momento que Santa Luzia aumenta, não se cria uma nova taxa, eu não cheguei a falar isso. A nova taxa é porque está se modificando. A partir do momento que você modifica, é uma nova taxa. É prática, é português comum. E isso vem no momento que Santa Luzia bate recorde de arrecadação. Em parte do mês de agosto, Santa Luzia já vai arrecadando mais de 72 milhões. É a receita do município, da prefeitura. 72 milhões. Nunca em Santa Luzia, no mês de agosto, em parte do mês de agosto, que ainda não está atualizado o Sagres, se arrecadou mais de 72 milhões. Nunca na sua história se arrecadou 72 milhões. Então, a partir do momento que disser que a prefeitura precisa arrecadar mais para fazer mais, é mentira, porque dinheiro está entrando demais nesse município. É recorde de arrecadação. Não é números inventados por Ricardo. Acesse aí, Sagres Cidadão, pesquisa no Google que aparece, bota lá Santa Luzia, bota receita e marque só a prefeitura, para você ver só a receita da prefeitura, você vai ver mais de 72 milhões de valores atualizados de hoje, que pega ali parte do mês de agosto. A gente está aqui, estou com esse papel, o número 080-80-26-62.8.15.0000. Isso aqui é que está na Justiça, no Tribunal de Justiça, justamente para derrubar a taxa. Uma lei que foi falada aqui, que o STF diz que a Câmara Municipal pode legislar sobre isso, está lá. Por que a gente não espera a decisão, já que ainda não foi julgado? Desde que a lei foi aprovada, deveria não ter se cobrado mais a taxa de iluminação pública aqui na cidade de Santa Luzia. Se cobrou. A partir do momento, se o Tribunal de Justiça julgar que a lei estava correta, a Prefeitura Municipal de Santa Luzia vai ter que devolver aos contribuintes que pagaram aquela taxa de iluminação. Porque foi lei, foi aprovada em 2020. Então, o dinheiro vai ter que ser devolvido para os contribuintes. E aí, como é que vai se fazer? A gente precisava esperar a decisão da Justiça. Não entrar agora aqui no dia 1º de setembro com uma petição urgente para ter retirado de pauta. Não estou interessado que a Justiça julgue se está correto ou não. Estão querendo retirar de pauta, está aqui. Quem quiser esse documento, eu compartilho. Então, não vou mais entrar em detalhes, vou deixar aqui, porque eu acho que o que foi dito aqui já é mais do que suficiente para mostrar que não é necessário criar a taxa de iluminação pública, onde se colocou que vai ter câmera de segurança, mas tem muita informação faltando nesse projeto. Eu creio que o vereador Nerinho vai poder completar melhor aqui. E eu peço a meus colegas de bancada que votem contra esse projeto. E peço também para os vereadores de situação que votem contra. O município de Santa Luzia já arrecada bastante. A receita é muito bom. O que falta, na verdade, é gestão séria, que o dinheiro realmente vote para os contribuintes. É isso. Muito obrigado. Senhor presidente, só uma questão de ordem, é coisa rápida, porque como o vereador citou a questão de uma fala que não houve, aí eu
como representante do Executivo, precisaria dessa questão de ordem. Porque a fala... Um minuto. Um minuto. Não, quando Você o vereador... Vossa Excelência vai falar em nome do prefeito. Do prefeito. Nada a ver com o vereador Petroni. Isso, porque é uma isso. prerrogativa do líder do prefeito. Porque o vereador falou na questão de que se falou que precisava se arrecadar mais. Em nenhum momento na fala foi preciso e nem se falou precisava se arrecadar mais. Como o vereador falou na fala dele. Então, apenas que precisava o município adequar a nova lei, como estamos fazendo. Se a gente fosse esperar, como o vereador está querendo, o executivo fosse esperar, essas pessoas até 120 quilômetros já estão deixando de ser beneficiadas. Então, nós estamos aqui também lutando pela baixa renda. Pessoal de baixa renda e classe média baixa, que é até 120 quilômetros. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Nerinho. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, público que nos assiste em casa, professora Jeane Magda, que está aqui nos honrando com sua presença, gratificante ter sua presença acompanhando os debates desta casa. Senhor presidente, eu vou me ater na emenda constitucional de número 132 de 2023. Para que a gente entenda melhor a minha fala, eu vou ler alguns itens do projeto de lei. O artigo 1º é introduzido no Código Tributário do Município de Santa Luzia, editado pela Lei Complementar número 796, de 30 de dezembro de 2015, capítulo 1, capítulo 2 e título 5, instituindo a contribuição de iluminação pública e de monitoramento de segurança e preservação de lagradouros públicos, que passa a constar na seguinte redação. No capítulo 2, da contribuição para custeio do serviço de iluminação pública e do sistema de monitoramento de segurança e preservação de lagradouros. Seção 1, das disposições iniciais. O artigo 74A, a contribuição para o custeio do sistema do serviço de iluminação pública e do sistema de monitoramento de segurança e de preservação de lagradouros públicos, que se refere ao artigo seguinte, observa o dispositivo do artigo 150, 1 e 3 da Constituição Federal e em conformidade com o dispositivo do artigo 149-A da Constituição Federal e a redação dada pela Emenda Constitucional 132, de 20 de dezembro de 2023. O que diz a Emenda Constitucional 123, de 2023? Ampliou a finalidade da contribuição, que agora também pode ser usada para os sistemas de monitoramento para a segurança e preservação de lagradouro público, além da iluminação pública. No projeto de lei, ela não diz em nenhum instante, a não ser nessas duas falas que eu li aqui, nada em que a contribuição do cidadão seja direcionada para o monitoramento. Ela não especifica, vereador Petroni, nem 1% do que vai ser arrecadado para a iluminação, para a questão da Câmara de Monitoramento. Aí a lei, a emenda 123, ela deixa bem claro. Ampliou a finalidade da contribuição, que agora também pode ser. Então, se a nossa lei não amarra nada, se o nosso projeto de lei não amarra nada, nem 1% do que será arrecadado para as câmaras de monitoramento, então, pelo que a lei está mostrando, ela só vai ser usado para iluminação pública. Então, essa é a minha fala. Analisem e direcionem algo para que a lei seja bem fechada, já que ela fala em iluminação pública e câmara de monitoramento. Em nenhum artigo, em nenhum inciso do projeto de lei, direciona 1 centavo sequer, 1% sequer, para a questão das câmaras de monitoramento de segurança. Essa é a minha fala para o debate dos novos colegas. E gostaria muito, Petroni, que a gente ouvisse alguma coisa, lhe cedo a parte,
Senhor presidente, foi me cedido uma parte, eu agradeço a sensibilidade do nobre vereador. Na verdade, vereador Nerinho, nem está dentro do projeto o percentual destinado à iluminação, nem ao monitoramento das câmaras. Por quê? Porque, como é um fato novo, vai se instalar as câmaras, vai se ver qual o custo. Então, você pode fazer ou uma menor ou uma maior, então, do valor necessário para que se mantenha aquele monitoramento em ordem, que é manutenção dos vídeos, o pagamento de pessoal, vai monitorar, essas coisas. Então, se colocasse 2% aqui no projeto, ou 3%, ou 4%, ou 5%, e precisasse de 10% lá na frente, nós não teríamos orçamento para isso e ficaria descapitalizada um valor para manutenção dessas câmaras. Então, é desnecessário, no momento, se colocar um valor. Eu entendo a preocupação de Vossa Excelência como legislador, nesse sentido, mas isso só vai, como é um fato novo, instalação de câmara, qual o custo? Hoje se tem um proporcional de quanto se gasta com luzes trocadas, com ampliação do sistema, poste, mas não se tem um custo com relação à manutenção de câmaras, que é um fato novo. Então, é importante a fala de Vossa Excelência, e eu a considero bem relevante nesse momento, mas seria um fato até precipitado dessa legislatura, citar um valor X, que poderia ser um valor ou a maior ou a menor do necessário para aquele fato que seria a manutenção das câmaras de monitoramento. Concordo também com a fala do vereador Ricardo, quando fala que também precisa nos bairros, não só no centro, mas que também tem que ser dado ter um olhar muito atento e mais constante no centro, no comércio, vereador Milton. Por quê? Porque, se Vossas Excelências perceberem, desde 2002 para cá, a maior taxa de iluminação é paga pelo comerciante. Então, eles também merecem uma atenção maior devido dentro desse projeto. Então, agradeço a vossa fala, foi muito perspicaz a vossa atenção a essa linha, mas que, no momento, não teria como se colocar um valor. Agradeço a sua parte, vereador. Fique aberto, continue aberto. Então, não temos nenhuma garantia de que esse dinheiro será usado para o monitoramento, até porque o artigo 132 deixa aberto, pode ser usado. Então, essa é a nossa fala. Obrigado, senhor presidente, obrigado, nobres colegas. Tem mais nenhum vereador inscrito? Não tendo mais nenhum vereador inscrito, eu gostaria também de tecer alguns comentários. Primeiro, dizer que entendo a preocupação de Vossa Excelência, vereador Nerinho, quando Vossa Excelência diz que não tem um valor estimado para tal coisa, e um valor estimado, que seja em porcentagem, que seja em valor real. Mas vamos observar aqui. Vamos observar. Uma família que gasta mais ou menos 120 kW por mês. Esse mês ela gastou 121. Ela vai pagar a taxa de iluminação pública. A arrecadação de iluminação pública aumentou. O próximo mês, ela teve o cuidado, gastou 118. Não pagou mais a taxa de iluminação. Então, é como você fazer um orçamento em cima de multas. E se ninguém for multado? Que eu sempre fui contra as cidades grandes colocar no orçamento que vai arrecadar X com multa. Por isso que a imprensa fala a indústria da multa. Então, gostaria de parabenizar o prefeito Henri. Apesar da orientação nacional ser para 80 kW, nós temos uma lei neste município que foi criada lá em 2002, onde esse vereador que vos fala
não era vereador nesta casa, não estava como vereador nesta casa. E esta casa aprovou a lei, salvo me engano, com a maioria estrondosa, salvo me engano, só apenas um vereador votou contra, na época, um ou dois. A orientação nacional é para 80 quilowatts. O prefeito aumentou para 120. A orientação nacional é para quem consome acima de 120, pagar 4,5, o prefeito baixou para 4. Quando você olha lá, as famílias na zona rural, o prefeito já baixou para 3, para quem consome acima de 120 quilowatts. E a iluminação da zona rural, até a lâmpada, quando queima, é trocado pela prefeitura. Até a lâmpada, lá do poste da zona rural, quando queima, o cidadão vai lá, liga, vai alguém da prefeitura fazer a troca. Então, me posiciono a favor dessa adequação no município, de forma extremamente equivocada. Alguns vereadores quiseram acabar com isso sem mostrar de onde vinha a receita. Todos lembram a luta que eu travei lá em 2023 na Câmara Municipal na época. Mas é porque a prefeitura está arrecadando muito. Eu não quero saber se a prefeitura está arrecadando muito ou não está arrecadando muito. Já tem uma previsão que a arrecadação do próximo ano é menor do que a desse ano. E aí? O que faltava era capacidade para gerir o recurso que tinha. Hoje, graças a Deus, nós temos um gestor que está seguindo o que está acontecendo em Santa Luzia a partir de 1º de janeiro de 2017. Seguindo a mesma linha. A começar das escolas, você chega na maioria dos profissionais de educação, pergunta se estão satisfeitos com a gestão ou não. Você chega em todos os setores. Agora, querer empatar da prefeitura arrecadar, Gabriel. Eu vi esse filme lá em 2017, quando essas empresas chegaram aqui em Santa Luzia para instalar energia eólica. E algumas pessoas não queriam que a prefeitura taxasse a empresa. Eu já vi esse filme. Mas, graças a Deus, foi aprovado, porque a ideia desse mesmo grupo, que hoje não quer que aconteça que continue, porque não vai começar de novo, vai continuar. E com a taxação menor e quem consuma até 120. Porque hoje é quem consuma até 50. A orientação nacional manda para quem consuma até 80. E o prefeito, sensibilizado com a causa do povo de Santa Luzia, e aí posso dizer sensibilizado, porque prometeu o ambulatório veterinário, já está colocando em prática, prometeu a casa de apoio, já está colocando em prática, sensibilizado com a causa do povo de Santa Luzia. Aumentou para 120, secretário Emerson. E além de todas essas benfeitorias, Gabriel, graças a Deus, o pagamento continua em dia. Em dia não, adiantado. Adiantado. Em dia seria no último dia do mês, é adiantado. Fornecedores e tudo mais. Então, externar o meu voto, que é projeto de lei complementar, o presidente pode votar, ele não vota. Projeto de lei complementar é cor absoluta, é maioria absoluta. Eu mandei buscar o regimento interno para consultar.
Eu voto. Projeto de lei complementar, sim. Projeto de lei complementar, sim. Não. Projeto de lei complementar que é maioria absoluta. Maioria absoluta. Projeto de lei complementar, qualquer um. Projeto de lei complementar é maioria absoluta. E maioria qualificada, seja ela absoluta, seja ela aquela de 2/3, o presidente querendo vota. Ele não é obrigado, mas ele querendo vota. E nessa sessão de hoje, eu quero votar. Então, peço que coloque em votação. Senhor presidente, eu queria Pois não? pedir a Vossa Excelência, me permita eu falar um minuto aí, por favor. Sei que Vossa Excelência falou, encerrou a fala, mas, como falou muito aí, tinha um vereador que era na época que foi votado, e esse vereador fui eu. E eu gostaria de Vossa Excelência... Pois não, vereador. Eu queria dizer aos senhores aqui presentes, e todos aqui de Santa Luzia que estão nos escutando, primeiramente, desejar uma boa noite a todos, vereador Petani. E dizer que naquela época que foi votado esse projeto de lei, Santa Luzia, a prefeitura não tinha condições de pagar. E estava uma bola de neve, e se fazia, negociava na Energisa, na Saelpa na época, e não se conseguia pagar porque a prefeitura não tinha recurso. E por isso que na época foi criada essa taxa de iluminação pública, vereador Petrani. Não pagava, naquela época não se pagava a taxa de iluminação pública. Mas a prefeitura... A taxa de iluminação pública naquela época. Então... Espera aí, um momento aqui, deixa eu dizer. Não existia... Não, quem pagava naquela época era a prefeitura, ninguém pagava. A taxa, a energia da cidade, quem pagava era o município. A energia pública, quem pagava era o município. E o município via atrasado porque não tinha condições de pagar naquela época. Eu estou contando porque eu presenciei essa época. E se estava uma bola de neve, então se negociou na Energisa e botou esse projeto de lei, se eu não me engano, foi Dona Creuza, que era prefeita na época. É isso. E foi aprovado por unanimidade na época, minha comadre Ana, porque a prefeitura não tinha condições de pagar. A situação da prefeitura naquele tempo, todo mundo sabia como era péssima. Diferente de hoje. Naquela época, se arrecadava ISS, 5 mil reais, 7 mil reais. Sabe quanto entrou no mês passado, no mês de agosto, no município de Santa Luzia de INSS? 3 milhões e 900 e pouco. Aí se paga, aí hoje, eu acho que do jeito que o cidadão se paga energia, se essa taxa de iluminação pública não fosse paga pelo cidadão, eu digo de uma maneira geral, eu tenho certeza que todo mundo agradeceria, porque a prefeitura hoje pode pagar. Então, eu estou fazendo essa fala só para explicar, porque eu convivi na época e estou convivendo hoje a situação. E eu tenho certeza que não vai fazer falta para a prefeitura se a prefeitura pagar a iluminação pública. É isso, senhor presidente, que minha fala é essa. Eu estou aqui mostrando os dois lados, na época e aí hoje. Como está sendo hoje e como era no passado. Era diferente, totalmente diferente. Graças a Deus, a situação de Santa Luzia hoje é outra. Graças a Deus. E eu acho que quem é o Santa Luziense não agradece a situação que Santa Luzia está passando hoje. Então, era isso, senhor presidente. Só a minha fala, agradeço por ter cedido esse espaço. Agradeço por ter falado, mas também me admiro muito Vossa Excelência ter votado lá em 2017 contra as empresas pagar. Por isso que Santa Luzia está arrecadando muito. Lá em 2017, Vossa Excelência votou contra as empresas pagar o alvará. Lá em 2017, eu estava vereador. Então, vim dizer que a situação naquela época era uma, hoje é outra, mas Vossa Excelência não contribuiu em nada para isso acontecer hoje. Quando pôde contribuir lá com o voto, votou contra. Quando pôde contribuir com o voto, votou contra. Agora, votou contra as empresas multinacionais pagar o alvará em Santa Luzia, pagar imposto em Santa Luzia e votou a favor das vivas daqui pagar imposto. Isso aí não dá.
Bota em votação o projeto.